Na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto, 1 hora e 1 minuto, finalmente, dia 28 de fevereiro. Acabou, né? Acabou o mês. Boa tarde. Boa tarde mesmo. Quero mandar aqui um abraço para o pessoal de Palmeira dos Índios. Vamos falar de uma novidade para vocês aí, da Cristo Rei, que chegou em Palmeira dos Índios. Com 20 anos de experiência, seguimos cuidando das famílias com respeito e carinho. Nossa nova unidade oferece atendimento humanizado, focado nas necessidades da comunidade, com uma equipe pronta para acolher você com qualidade e confiança. Estamos na Galeria Tropical, Sala 3, Avenida Vieira de Brito. Visite-nos e descubra como podemos caminhar juntos. Contato 98114 9900. 98114 9900. Cristo Rei, mais que um plano, um ombro amigo. Bem, boa tarde. Você tem um tema muito interessante hoje, que é sono e apneia obstrutiva do sono, com a doutora Fátima Almeida. Ela é otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. E olha esses dados aqui que nós colhemos aqui para começar a nossa entrevista. O sono do brasileiro. Em média, os brasileiros dormem 7 horas e 48 minutos por noite. 22% dos brasileiros dormem menos que 7 horas por noite. A população brasileira está dormindo menos. E olha isso. 60% dos brasileiros dormem entre 4 e 6 horas por dia. Quando se fala da qualidade do sono, 65% dos brasileiros não têm boas noites de sono. A qualidade do sono é inferior e os pesadelos estão mais constantes. Os impactos na saúde. O sono ruim afeta a performance das pessoas nas atividades cotidianas, claro, né? A privação do sono gera sintomas como reduzir atenção, reflexo e coordenação motora. Acidentes de trabalho e de trânsito muitas vezes também estão ligados a um sono inadequado. Doutora Fátima, boa tarde. Satisfação tê-la aqui para falar de um tema tão importante, tão necessário, onde tantos brasileiros padecem desse mal. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da NN. Boa tarde aos telespectadores do YouTube do programa Saúde em Foco. Doutora, para a gente falar sobre a apneia do sono. O que é a apneia do sono e quais são os seus principais tipos? A gente vê, André, que o sono, vamos primeiro, o que é o sono, não é? O sono, na realidade, é um processo natural e a gente precisa desse sono, porque é uma preparação para o dia seguinte. Então, se a gente não tem um sono de boa qualidade, a gente, consequentemente, nós não teremos um dia bom. Porque isso irá refletir no nosso trabalho, em todas as nossas ações. E um dos maiores problemas, mais ou menos os 30% da população, através da Organização Mundial de Saúde, a gente vê que tem a apneia do sono. Só que hoje, graças a Deus, nós temos recursos para diagnosticar. Porque antes nos preocupávamos mais com o ronco do que realmente essas apneias. E o que é apneia? Apneia são pausas respiratórias que acontecem durante o sono, no mínimo de 10 segundos. Então, você respira e aí vão ter aquelas paradas respiratórias. E o nosso organismo, como é tudo preparado, é muito sábio, a gente consegue despertar. E isso acontecendo várias vezes durante a noite, consequentemente, existirão consequências no outro dia. Aí, quais são os sinais, doutor, e sintomas mais comuns da apneia? Você falou do ronco, que é um deles. Mas às vezes a pessoa não ronca e tem apneia. Isso que você acabou de falar pra gente aqui, né? Isso mesmo, assim. O ronco, na realidade, o que a gente faz? Todo mundo que tem apneia, ele ronca. Mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Então, o ronco, às vezes, não precisa de um exame para dar o diagnóstico de um ronco.
Porque a própria pessoa que está ao seu lado, o próprio parceiro que dorme com você, ele vai relatar que você ronca. Mas como saber se ele tem apneia? Às vezes, assim, chega muito no consultório, o paciente ele relata, diz: a minha esposa ou meu esposo estava dormindo, ronca muito, mas de repente ele para de respirar. Isso aí já leva a você imaginar que ele está tendo essas pausas respiratórias. Porém, existe o diagnóstico. Então, doutora, todo mundo que ronca tem apneia? Não, mas todo mundo que tem apneia ronca. Então, se o paciente relata roncos, a gente tem que investigar. Porque existem os roncos primários, que só é o ronco, e existe o ronco secundário, que é exatamente associado à apneia obstrutiva do sono. Uhum. Doutora, como vocês, otorrinolaringologistas, podem ajudar no diagnóstico e tratamento da apneia do sono? O que temos que fazer? Então, todo paciente, aquele paciente que ronca, então é um paciente que tem que ser investigado. Aquele paciente que tem sonolência excessiva diurna, tem que ser investigado. Aqueles pacientes que têm hipertensão arterial, tem que ser investigado. Aqueles pacientes que têm arritmias cardíacas, tem que ser investigados. E como nós podemos ajudar? Então, todo paciente que tem uma queixa, ele tem que ser investigado. Vai encaminhar ao médico e lá o que nós vamos fazer? A história clínica. Então, através da história clínica, nós vamos fazer exatamente essas perguntas. Se o paciente ronca, se ele é acordado, despertado durante a noite para acordar, se ele tem sonolência excessiva diurna, se ele tem cefaleia matinal, que muitos pacientes aparecem devido à hipóxia que acontece. Então, ele pode apresentar uma cefaleia matinal. Também, se o paciente, ele acorda, desperta muito durante a noite, se ele não tem aquele sono reparador. Então, nós escolhemos uma história clínica, que é a anamnese, e solicitamos alguns exames exatamente para a gente ver o grau dessa apneia. Primeiro, para descartar, já que às vezes eles relatam que não dorme bem e pode ter e acha que é uma privação de sono, ou então é porque está com insônia. Então, para descartar a apneia, e através da polissonografia, que nós temos 4 tipos, mas a polissonografia padrão ouro é a polissonografia basal, que é aquela que você dorme na clínica. Você passa a noite sendo monitorado com eletrocefalogramas e alguns outros sensores. E através deles, a gente faz a leitura e diagnosticar se ele tem uma apneia, o grau da apneia, o tipo de apneia que ele pode apresentar. Tá. Daqui a pouco o Marco Aurélio vai colocar nas imagens aí para vocês terem ideia do que é a polissonografia, que é um exame que você vai fazer, que vai permitir a você a verificar, a ter a ideia se realmente você tem a apneia obstrutiva do sono ou não. Daqui a pouco o Marco Aurélio vai colocar as imagens aí para você perguntar, mas como é que eu faço um exame dormindo? Você vai ver aí, realmente a apneia, né? A polissonografia é o exame que você faz dormindo, não tem aplicação de injeção, você que tem medo que nem eu, você não vai ser furado, nada. É como se fosse tá aí, ó, na foto aí, ó, paciente com alguns eletrodos, ele vai dormir, ele vai aqui para a clínica do sono, vai dormir, vai ser colocado esses eletrodos aí, claro, associados aí a um leitor, a um programa, e aí a doutora Fátima vai dar o laudo para você saber se tem ou não. Mas antes da gente chegar lá, doutora, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da apneia do sono? Os principais fatores de risco, a gente sabe que o sexo masculino, ele tem mais tendência a fazer apneia do que o sexo feminino. A obesidade, alguma alteração, a obesidade, o que é que ela faz? Ela aumenta a circunferência do pescoço, e essa circunferência, a gente não cresce só externo, a gente diminui essa luz. Então, na apneia, a gente pode ter vários sítios obstrutivos, porém o principal sítio obstrutivo é a faringe. Então, às vezes tem gente que diz, doutora, mas o meu nariz, se eu operar o nariz, eu vou melhorar? Não, a decisão do tratamento é individualizado, vai depender de cada paciente. Então, tem paciente que você vai indicar cirurgia.
Tem paciente que você vai indicar um uso de um aparelho intraoral. Tem paciente que vai ser o uso de CPAP. Vai depender da gravidade, de vários fatores. Então, as pessoas têm mais tendência, o homem do que a mulher, o obeso do que o mais magro, mas também isso não descarta de você ter apneia. Então, existem pessoas que estão no peso ideal, mas ele também tem apneia. Quando você tem alguma deformidade craniofacial, então, se você tem um queixinho mais para trás, ele tem mais tendência a fazer. A mulher, quando entra na menopausa, ela também tem mais tendência, porque ela não tem mais proteção do estrógeno e da progesterona, porque é um fator protetor para a mulher. E aí também, além disso, algumas alterações anatômicas, como desvio de septo, não para apneia. Normalmente o desvio de septo ele é mais para um ronco, uma obstrução nasal, mais no ronco, mas às vezes você faz uma cirurgia e ele não vai melhorar. Em criança não, se ele tiver uma hipertrofia amidaliana, se ele tiver uma hipertrofia da adenoide, esse daí tem muita chance de melhorar. Algumas anomalias também, genéticas, também podem causar umas apneias. Quero mandar um abraço aqui para Verônica Caetano, que está aqui no nosso canal no YouTube, no NN Play. Muito obrigado pela audiência. A Amanda, nutricionista, que está assistindo a gente aqui também. Um abraço para você, Amanda. Doutora, eu não vou identificar, é um amigo aqui, ele está assistindo também o programa aqui, está dizendo assim: a minha polissonografia deu 213 apneias por hora. Você tem ideia do que é isso? 213 apneias por hora. E ele dorme com CPAP, né? Então, claro que foi diagnosticado aí esse problema, né, desse amigo que está me mandando aqui no meu privado aqui. A minha polissonografia deu 213 apneias por hora. Você que está em casa, a gente não sabe porque a gente está dormindo, né? Você tá apagado ali depois de um dia de trabalho, de um dia de luta, né? Não é brincadeira não, né? É muita coisa. 213 apneias por hora é muito, gente, né? É isso mesmo? Me responda, me confirma aí, né? Se é isso mesmo. 213 apneias por hora, doutora, é um caminhão, né? É um caminhão. Porque assim, existe... As apneias podem ser uma classificação. Então, a apneia é classificada em leve, moderada e severa. Então, até 5 apneias por hora no adulto é considerada normal. Na criança já é diferente. Uma apneia na criança obstrutiva, ela já é considerada patológica. Se você tem de 5,1 a 15, já é considerado uma por hora de sono, é considerado o índice de apneia e hipopneia leve. Se você tem de 15,1 a 30, é considerado uma apneia moderada. E acima de 30 por hora, é considerada acentuada ou severa. É um quadro grave. Por quê? Porque quando você faz essas apneias, principalmente na gravidade, você faz uma hipóxia. Você diminui a oxigenação cerebral. E para isso, você precisa, o nosso organismo é muito sábio. Então, o que a gente faz? A gente é preparada para tudo. Quando você faz essa apneia, aí você vai diminuir a oxigenação. Com isso, aumenta, então diminui o CO2, aumenta o gás carbônico. Isso vai no estímulo cerebral, no centro respiratório, e você desperta. Mas para acontecer tudo isso, existem vários fenômenos envolvidos. O coração vai ter que acelerar para mandar o sangue. Isso como se a gente vivesse levando um susto o tempo todo. Por quê? Porque ele libera muito aqueles neurotransmissores ativadores. É como se a gente tivesse o tempo todo tomando susto. Então, você está dormindo, fecha a via aérea, você tem que acordar o tempo todo, tem que fazer isso. Nisso aí vai ser liberado CO2, diminui a oxigenação, aumenta o CO2, consequentemente, o coração vai acelerar mais, por isso o risco de hipertensão na madrugada, porque isso tudo acorda você dormindo. E o sono, nós temos vários estágios do sono, e eles são importantes pra gente, porque durante o sono, quando ele vai aprofundando, nós liberamos hormônio no sono profundo. Nós diminuímos a consciência e precisamos armazenar as nossas informações. Então, o sono ele é muito importante. Então, a gente tem o estágio 1, que é um sono muito superficial. A gente vai para o 2. Depois, nós vamos para o estágio 3. Nesse daí são liberados vários hormônios, principalmente o hormônio de crescimento. E nós vamos para o sono REM, onde a gente relaxa toda a musculatura
Nesse sono também é liberado, inclusive, a testosterona, um hormônio também. E a gente precisa, nessa hora que a gente armazena nossas informações que adquirimos durante todo o dia. E com isso a gente vai descansar para no outro dia a gente ter um dia mais com qualidade, para armazenar novas informações. Tá ok. Quero mandar um abraço aqui para a Aline, que também está ouvindo aqui a gente almoçando, mandou a foto aqui, tá assistindo a gente aqui e ouvindo a gente aqui almoçando com o maridão e ligado aqui para aprender um pouquinho mais sobre esse problema, né? Doutora, problemas estruturais no nariz e na garganta podem influenciar a qualidade do sono, desvio de septo, aquela doencinha que tem adenoide medaliana. Isso. Sim. Se a gente tem uma obstrução nasal, com certeza isso vai atrapalhar a passagem do ar da via nasal para a via aérea inferior. Então, a gente nasce, a gente respira pela boca e depois vai mudando e já respirando pelo nariz. Então, o ar vem pelo nariz, é a fisiologia normal. Porém, se você tem alguma alteração nessa passagem do ar, consequentemente, vai interferir na sua qualidade do sono. Mas isso não quer dizer, se você tem um adenoide grande, um desvio de septo grande, um corneto aumentado, uma hipertrofia das conchas nasais, que você faça apneia. Nem sempre. Por quê? Porque a apneia existe em vários sítios obstrutivos, principalmente na faringe, que é onde nós temos a musculatura. Ela é um relaxamento muscular. Então, é o sítio mais comum de obstrução. Então, às vezes, você faz a cirurgia, porque tem a indicação, o paciente precisa respirar melhor, ter um conforto para dormir, mas isso não significa que ele vai melhorar da apneia. Então, se você tem um paciente, faz a polissonografia, você vê o índice de apneia e hipopneia, você não pode dizer, eu vou operar você e, consequentemente, você vai melhorar das apneias. Depende. Se é um paciente que tem um índice de apneia e hipopneia elevado, e o paciente tem um desvio de septo, tem os cornetos aumentados, se a gente vê, ele vai usar o CPAP, ele com o nariz obstruído, ele vai ter mais dificuldade de usar, vai ter menos adesão a esse CPAP. E também vai ser uma pressão muito alta e desconfortável para o paciente. Então, ele serve. Agora, você não pode prometer ao paciente que ele vai melhorar a apneia obstrutiva do sono. Porque o sítio obstrutivo para a apneia não é exatamente o nasal. Ele é mais na faringe. Então, às vezes, tem casos que você, às vezes, fica em dúvida. Existe até um exame que é a sonodoscopia. Esse exame seria, nós fazemos a vídeo, normalmente dos pacientes, observar se tem desvio de septo, se tem hipertrofia das conchas nasais, se tem adenoide, se tem hipertrofia amidaliana. Porém, às vezes você vê tudo isso, você vê um índice de apneia elevado e você diz, meu Deus, aqui a gente vai fazer a cirurgia nesse caso ou não. Existe um exame que é a sonodoscopia. Só que esse exame ele é feito sob sedação, no centro cirúrgico, e aí aquele exame que a gente vai fazer pelo nariz, a gente vê que não tem desvio de septo, não tem correto aumentado, que a gente faz normalmente no dia a dia com o paciente acordado, você faz com ele dormindo e você vai localizar exatamente o sítio obstrutivo ali na faringe, na hipofaringe. Tá certo. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Você se identificou, tá percebendo aí que tem alguma coisa errada com o seu sono? Sua mulher reclama que você ronca, né? Ele reclama que você ronca, né? Então é preciso tratar isso. E você já foi acordado com aquela sensação de que tomou um susto, você está dormindo às vezes até sozinho e toma um susto? Isso são sintomas que tem alguma coisa errada com o seu sono. Então, você tem alguma dúvida a respeito do seu sono, da qualidade de vida que você tem? Então, manda sua mensagem de voz para cá ou de texto pelo 99639-8389 ou então entra aí no nosso chat no NN Play, estamos ao vivo aqui no YouTube. Você manda suas dúvidas lá, que a doutora Fátima vai responder aqui as suas dúvidas, tá certo? Ela é otorrinolaringologista aqui da Clínica do Sono e especialista em medicina do sono. Então, todas as dúvidas, a hora de tirar é essa. Você quer descansar no carnaval? Quer ter um sono bacana no carnaval? Ou vai ter aquele sono agoniado, angustiado de estar acordando no meio da noite, sem ter motivo aparente nenhum? Então, os boletos estão tudo em dia, está tudo pago e você simplesmente você não consegue relaxar para dormir, porque tem algum problema relacionado aí à sua respiração ou então à qualidade do seu sono. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, o assunto é sono e apneia obstrutiva do sono com a doutora Fátima Almeida. Ela é otorrinolaringologista aqui da Sonoclin Cardio, em Arapiraca, especialista em medicina do sono. Então, para você que está dormindo mal, para você que tem uma noite de sono ruim, você acha que dormiu, mas acorda de manhã, parece que levou uma surra, né? Então, vamos falar com a doutora sobre esses problemas aqui também. Voltando aqui, doutora, por que é que a alimentação ela é tão importante? As pessoas vão dizer assim, peraí, André, você está falando de sono e agora vai falar de alimentação, o que é que tem a ver? Eu vou transferir essa pergunta para você, doutora. Me permita me chamar de você, que eu sou mais velho. Por que é que a alimentação pode, inclusive, ela prejudica a nossa qualidade do sono? André, a alimentação, na realidade, a gente sabe que a gente tem que se alimentar pela manhã, certo? A gente tem que ter uma alimentação regrada, né? Isso independente, até porque a gente sabe que se você não tem uma alimentação regrada, né? Você pode levar a obesidade e levar algumas outras patologias, tipo a apneia obstrutiva do sono. Porém, à noite, quando você se alimenta e você vai logo dormir, a digestão demora, principalmente a digestão de alimentos sólidos. Ela vai de 8 horas, a digestão. E quando você dorme, você vai se alimentar, o seu estômago, ele tá tendo todos aqueles movimentos peristálticos e a digestão no estômago. E com isso, você deitado, você dá contra a gravidade. Então, quando você deita, que você come, esse esfíncter superior do estômago, inferior do esôfago, ele dilata. E aí nós temos um refluxo fisiológico, normalmente, e com esse alimento todo do estômago, ele tem tendência a refluir. E aí você aumentar o risco de apneia. Você deitado, ele retorna, você faz uma contração da musculatura, você faz aquela sensação de globus faríngeo, que é aquele aperto no pescoço, e aí você tem tendência a aumentar, quem tem apneia, a aumentar o índice de apneia e hipopneia. E quem não tem, também fazer uma apneia devido a isso, porque a alimentação, ela vem com suco gástrico. Então, ela vem ácida, e aí ela irrita o esôfago, irrita. Você pode fazer sinusite, você pode fazer otite. Uhum. Doutora, a gente teve aqui, há alguns dias atrás, eu estava falando com você sobre isso, a doutora Mayara Mendes, gastroenterologista, ela disse assim, André, nós brasileiros gostamos muito de café. Talvez sejamos o povo que mais consome café. E o nosso café realmente é um café delicioso, né? E nós herdamos isso dos nossos pais, de jantar com um bom cuscuz, aproveitar da terrinha aqui, o coringa, o nosso cuscuz coringa, tomando uma bela xícara de café. Só que ela disse assim, André, para algumas pessoas tomar café após as 15 horas, às 3 da tarde, daqui a mais ou menos 1h30, você tomar café depois das 3 horas, tem gente que não vai conseguir dormir. Outra coisa é você jantar e em pouco tempo você ir se deitar, né? Coisa que inclusive os nossos avós não faziam. Eles jantavam cedo, esperavam um tempinho, ficavam ali na porta de casa conversando, ia para o terreiro, como diz, né? Ia, né, conversar ali com os outros, com os vizinhos, e depois de algum tempo, 1h30, iam se recolher, como diz. Mas hoje tudo mudou. As pessoas às vezes vão assistir alguma coisa, vão lanchar alguma coisa, doutor, e vão dormir. Aí podem ter a doença do refluxo, que a gente já falou aqui. E por que isso também tem a ver com a apneia do sono? Exatamente por isso. Porque quando você dorme, você relaxa toda a musculatura. Então, a gente tem as fases do sono, né? Que é o estágio 1, 2, 3, que é e o REM. E isso daí, você vai ter o relaxamento. Quando você vai aprofundando o seu sono, você vai ter um relaxamento muscular, que é exatamente para o descanso do corpo. E aí, nessa hora que você faz esse relaxamento, você diminui essa força de contração. E se você diminuir, você dá até de estômago cheio. Primeiro, você já não tem a gravidade, como eu falei, a seu favor, porque você vai estar deitado. Uhum. Aí, e além disso, você, além dessa gravidade que você não tem a seu favor, também você... Tá certo. Em relação à alimentação e à gravidade, certo, que a gente já não tem a nosso favor. A gente jantou, sim, e
com pouco tempo, 20 minutos, Ah, sim, meia porque hora. você falou do café. Sim. Não, do isso café. aí é assim, quando você tem esse relaxamento da musculatura, não é? Devido ao sono REM, que é uma das características do sono profundo, é exatamente você ter esse relaxamento da musculatura. Uhum. E aí, se você tem esse relaxamento da musculatura, você tem tendência a fazer esse refluxo, porque você não tem mais essa força de contração. Uhum. E em relação ao café, que foi a pergunta que você fez, ele inibe o neurotransmissor que é relaxante, que diminui a excitação. Uhum. E aí você prolonga esse tempo de estágio de sono, dos estágios do sono mais iniciais e inibe mais o profundo. Uhum. Com isso, você vai ficar mais excitado, ele prolonga mais esse estágio do sono não REM. E diminui mais para você entrar no sono REM. Então, você vai ter exatamente, ficar mais em alerta. Uhum. E aí você vai ter dificuldade de iniciar o sono. Tá, um abraço aqui para o Ronaldo. Ele diz assim: uma boa tarde, eu tenho um sono muito bom e controlo os horários. Olha aí. Doutora, a gente estava falando aqui no intervalo que algumas pessoas têm alguns rituais para dormir, né? Eu, por exemplo, eu não consigo dormir com nenhuma luz no ambiente. Eu até consigo, mas prefiro não dormir com luzes. Eu durmo com tudo escuro, cortina, tudo fechado, com 100%, nenhum tipo de luz ali, né? Para que eu tenha uma noite tranquila. Tem pessoas que dormem de todo jeito, doutora, com a luz acesa, com a luz apagada, com o ar-condicionado mais gelado, com o ar-condicionado mais quente, com ventilador, sem ventilador, né? Na realidade, o corpo da gente vai se moldando ali. E a gente, ao longo do tempo, tem que procurar se adaptar para essas coisas, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: quando o paciente deve procurar um especialista para investigar os problemas do sono? Se ele tem todas essas características aí, mas mesmo assim, o sono REM, que é esse sono profundo que permite você sonhar, permite você relaxar, ele não está chegando. Na realidade, existem vários fatores que podem atrapalhar o sono, né? Então, você pode ter. Não só existe a apneia obstrutiva do sono. Nós também podemos ter uma insônia inicial. Nós podemos ter uma insônia de manutenção. Então, você pode demorar para iniciar o sono. E você pode despertar durante as madrugadas. Então, exemplo, paciente ansioso. A ansiedade faz parte natural da gente, né? Do organismo. Faz parte, senão a gente não sobreviveria. Porém, se o paciente, você vai dormir e você não faz a higiene do sono, você mantém com a luz acesa, você mantém no celular, tudo isso você vai demorar, até porque você tem a luz branca que é inibitória da melatonina. Então, você vai demorar a iniciar esse sono. E se você demora a iniciar esse sono, você vai diminuir o tempo total de sono. Então, você aumenta a latência do sono, que são mais ou menos de 30 minutos, você prolongando ela, consequentemente, você diminui o tempo total de sono. Uhum. Tem alguma relação, doutora, entre a apneia do sono e outras doenças, como, por exemplo, hipertensão e diabetes? Sim. Por quê? Porque as fases do sono, né? Como eu disse, o sono ele vai saindo do estágio 1, 2, 3, ele vai relaxando. Por exemplo, no sono de ondas lentas, é onde exatamente que a gente faz, que tem esse controle metabólico, não é? Então, se você não tem um sono de qualidade, você tem tendência a interferir no metabolismo da glicose, dos lipídios. Então, vão ter consequências. Por isso que a síndrome metabólica, você tem que investigar se o paciente tem apneia. No sono REM, também. No sono REM, é a hora que você vai diminuir a sua consciência, para você relaxar, para você armazenar tudo que você aprendeu durante o dia. Então, durante todo esse tempo, você tem que ter esses estágios do sono. Claro que, quando você é criança, esses estágios são maiores, você tem os ciclos de sono. Quando você vai ficando mais idoso, esses ciclos vão diminuindo. Mas tem que ser isso aí é fisiológico. Mas, às vezes, é exatamente por conta de alguma patologia que acontece durante as noites. Como a apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas, síndrome da resistência da via aérea superior. Tudo isso interfere na qualidade do sono. E no tempo total do sono, uma ansiedade, uma depressão, o uso muito de celular, de luz branca. Então, tudo isso tem que fazer uma higiene do sono. Você tem que tentar organizar o seu relógio biológico, procurar dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é importantíssimo para o cérebro da gente entender isso. Uhum.
você tem que desligar as luzes brancas bem mais cedo, até porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que nos mantém em alerta, ele vai diminuir, ele aumenta, ele vai, não é, no início ele está alto, e quando chega lá para as 6 horas, ele já está mais baixo, e aí começa, a melatonina está mais baixa, e ela começa a subir. Então tem esse equilíbrio. E se você não faz isso, você vai interferir em todo esse processo. Um abraço aqui para Maria Célia Vieira. Ela diz assim: maravilhosa. Eita, sua explicação. Minha doutora preferida. Ela colocou aqui. Sua paciente, né? Doutora, quais são as opções de tratamento para a apneia obstrutiva do sono? Os tratamentos, eles são variáveis, né? Ele é muito individualizado. Ele vai depender de cada paciente. Então, a gente tem que colher a história, tem que medir o abdômen dele, o perímetro abdominal, o perímetro cervical, fazer uma vídeo para olhar as alterações nasais, da orofaringe. Temos que... você fazendo tudo isso daí, através disso aí é que você vai ter essa ideia. ter a ideia. Tá. O vídeo que você está falando é videonasolaringoscopia, não é isso? Videonasolaringoscopia. Consigo não dizer isso aí. Então você pega a endoscopia nasal. Isso. Então o que é que você faz? Você colhe a história do paciente. Aí nessa história clínica você faz a história clínica, o exame físico e os exames complementares. E aí você pede a polissonografia. Doutora, e o CPAP? Quando é que é necessário usar o CPAP para a apneia do sono? Sim, como eu digo, o tratamento é muito individualizado. Então você vai desde cirúrgico, como uso de outro, como também mudar de decúbito, porque tem gente que ronca, não tem apneia, então faz uma apneia leve e só é o decúbito. Que a apneia, ela piora quando você deita em decúbito dorsal. E ela melhora em decúbito lateral. Então, às vezes, só a mudança do decúbito já ajuda no tratamento. Por isso que ele é tão individualizado. Tem pacientes que você pode usar um aparelho intraoral. Então, aqueles pacientes que têm o queixinho mais para trás, você às vezes usa um aparelho intraoral e aí consegue puxar um pouquinho o queixo para frente. Tem a cirurgia, então a cirurgia de adenoide, a cirurgia de desvio de septo, corneito, tudo isso vai ajudar o paciente. Não necessariamente tratar o paciente, que vai depender da gravidade da síndrome da apneia, do índice de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. E o CPAP. O CPAP é uma das ferramentas importantíssimas do tratamento efetivo, é ainda um dos padrões ouro, o padrão ouro, onde você for olhar, onde você for pesquisar se mundialmente, o CPAP é o padrão ouro, principalmente em apneias acentuadas, a apneia moderada, mas às vezes você tem uma apneia às vezes moderada, mas o que você também tem que ver a saturação dele. O paciente ele tem que estar com a saturação, com oxigênio acima de 90. Se esse paciente fica com a saturação abaixo de 90, ele pode ter um índice de apneia e hipopneia leve, mas aí você tem que ver essas consequências, porque você faz uma hipóxia. E essa hipóxia, você pode acontecer alguns problemas cardiovasculares por isso. E cada vez que você faz essa hipóxia, que é a diminuição do oxigênio, o coração, como eu falei no início, ele vai bombear o sangue. Ele é alertado que está precisando de oxigênio. E ele começa a bombear. Aí quando vem as arritmias cardíacas, os picos hipertensivos na madrugada. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para Amanda Barbosa, nutricionista aqui, né, da Sonoclin Cardio. Daqui a pouco a gente vai falar que você vai encontrar, além da doutora Fátima, também vai encontrar a doutora Amanda, que é nutricionista lá na Sonoclin Cardio. Alimentação e sono tem tudo a ver. Falando em alimentação e sono, doutora, a gente está entrando no período agora, um dos períodos mais amados por muitos e odiados por outros, e também tem uma coisa importante. Alguns, iguais a você, vão passar o carnaval descansando, porque trabalhou muito, voltou no período de viagem e tal, e disse que é sossego, igual a música do Tim Maia. O que eu quero é sossego, né, doutora? Mas tem gente, doutora, que apesar do sossego, vai tomar uma cervejinha, vai tomar um destilado, vai tomar uma caipifruta e tal. O que é que a bebida alcoólica ela pode fazer? Por que ela pode exacerbar a apneia obstrutiva do sono? A apneia do sono. Tem gente que não tem problema nenhum. Enquanto não bebe, não tem problema nenhum. Bebeu, foi dormir, aí começa a roncar. Por que isso acontece? Quem está em casa pode estar perguntando: eu não tenho esse trem não, mas quando eu bebo, a minha esposa reclama. Porque assim, o ronco, a gente sabe que o decúbito dorsal, que é a posição que você dorme, né? Se você dorme do lado, você tem menos tendência a roncar.
Porque a língua é uma musculatura. A faringe é uma musculatura. E aí, quando você dorme, você vai aprofundando o sono, ela relaxa. Então, se você dorme no decúbito lateral, você tem menos tendência a fazer. Então, tem paciente que vai para mim e vai relatar: ah, doutora, eu só ronco quando eu durmo de cabeça para cima. Exatamente isso, porque há um relaxamento da musculatura e aí você vai obstruir essa via aérea. O álcool é a mesma coisa. Ah, mas quando ele bebe, ele piora o ronco dele, ele faz mais apneia. Sim, porque o álcool também causa esse relaxamento da musculatura. Então, se você bebe, além disso, ainda piora o refluxo também, que também precipita essas apneias nesse caso. Então, se você bebe, nesse dia você vai roncar mais. Tem gente que só ronca quando bebe. Mas se você tem apneia e você bebe, você tem mais tendência a aumentar esses índices de apneia e hipopneia durante o período de uso. E finalmente, que hábitos podem melhorar a qualidade do sono e reduzir os riscos de apneia? Então, vamos lá. Para apneia, para melhorar a qualidade do sono em si, a gente precisa de muita coisa. Então, a gente precisa muito e ao mesmo tempo não. A gente está num mundo diferente, hoje a gente usa muito a rede social, a gente está mais acelerado, a gente usa mais o WhatsApp, são muitas mensagens, ninguém pega mais o telefone para ligar. E tudo isso vai deixando você mais ansioso, mais acelerado. Você não descansa, não deixa a mente descansar. Mas durante o dia, tudo isso é normal. Mas à noite, você tem que relaxar o seu cérebro. Você tem que informar: eu preciso relaxar. Você tem que informar que é a hora de dormir, é a hora de descansar. Então, se você continua no dispositivo eletrônico desse, você não está informando. Você tem que estar informando. Seu cérebro tem que continuar em atividade. Então, você tem que fazer o quê? A higiene do sono. Então, melhorar o ritmo do sono, diminuir a intensidade da luz, deixar os dispositivos no possível do lado, procurar dormir sempre na mesma hora. Uma alimentação mais regrada, uma alimentação mais leve à noite, dá um tempo para poder ir dormir. Então, se você se alimentou, uma alimentação de 2 a 3 horas, quando é uma alimentação leve. Se for uma alimentação que não é correta, você comer uma comida, né? Então, esse daí você teria que ter mais tempo, de 6 a 8 horas. Então, é muito mais prolongado. Se você é obeso, procurar uma nutricionista. Na clínica do sono, nós temos a doutora Amanda, aqui em Arapiraca. A nutricionista, atividades físicas, que isso daí interfere tanto no paciente que tem apneia, porque você vai perder peso. Então, independente do tratamento, se você está sobrepeso ou acima do peso, independente do índice de apneia e hipopneia, perder peso, isso é essencial. A alimentação é essencial. E fazer o seu tratamento correto sobre o problema que você está apresentando. Perfeito. Conversei com a doutora Fátima Almeida, ela é otorrinolaringologista aqui da Sonoclin Cardio, que vai aparecer na sua tela e as redes sociais. Você vai aí no Instagram, @Sonoclin Cardio, tá? Que fica aqui na Avenida do Deputado Acessi Cunha, 1140, no bairro Brasília. E o telefone e o WhatsApp para você marcar. Eita, eu não quis falar, eu fiquei com vergonha, mas eu tenho esse problema, preciso tratar do meu sono. Tá aí o telefone, tá aí o endereço na tela. E o WhatsApp para você marcar a sua polissonografia. É um exame que você vai fazer dormindo, para saber como é que está a qualidade do seu sono. E a doutora vai conversar com você e vai lhe indicar o tratamento correto. 99945-8802. 99945-8802. A polissonografia só é feita em Arapiraca, aqui no interior, em Alagoas, na Sonoclin Cardio, tá certo? Você não vai encontrar em outro local em Arapiraca onde se faça a polissonografia. É um exame indispensável para você aferir e conferir como é que está a qualidade do seu sono. Lá você vai encontrar também a doutora Amanda, nutricionista Amanda Barbosa. Ela é nutricionista infantil também, no horário de segunda a sexta, e você pode marcar pelo telefone 99810-7629. 99810-7629 com a Amanda Barbosa, tá legal? Doutora, muito obrigado por ter vindo. Um bom carnaval, um bom descanso. Espero tê-la aqui mais vezes para falar sobre a saúde do nosso sono, para falar da qualidade do nosso sono. Enquanto a gente tem um sono reparador tão bom, né? Devido à pressão baixa que eu já tenho, onde encostar dorme, né? Ainda tem essa, viu, doutor? Ainda tem essa vantagem. Além de dormir no claro, no escuro, eu prefiro dormir no escuro, mas onde encostar dorme. Mas tem muita gente, né, gente, que não tem essa
essa facilidade de deitar, de encostar e de dormir. Onde tiver um lugar, pode ser no chão. Se eu deitar aqui, né, uma vez eu cheguei aqui um pouco aqui no programa um pouco antes do horário, tava com a dor de cabeça. Entrei aqui na sala, apaguei tudo, liguei o ar, deitei ali no chão com a mochila ali servindo de travesseiro e tirei um cochilo que a dor de cabeça foi embora. Mas, né, mas tem gente que não é assim. Tem gente que tem muita dificuldade, que recorre inclusive a remédios controlados sem medicação, sem prescrição médica para dormir. É só não sei quantas gotinhas daquele que você sabe que tome não esse sono não é de qualidade. Você está provocando um sono que não é seu, um sono artificial provocado por remédios. E aí você nunca vai ter um sono reparador. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Gente, eu quero falar para você do negócio, ó. Olha, presta atenção aí. A Ótica do Trabalhador Alagoano tá com uma promoção, tá? Você anota aí. Olha aí o que é que o Fagner mandou para mim, tá? Óculos completo, visão simples, apenas R$ 199,90. R$ 199,90. Então anota aí o telefone da Ótica do Trabalhador Alagoano, 99186-7053. Armações de 160 por 99. Armações de 220 por 160. E óculos visão simples, tá? O óculos completo, visão simples por R$ 199,90. A Ótica do Trabalhador Alagoano fica na Rua Esperidião Rodrigues, 177. Anota o telefone, 99186-7053. 99186-7053. Vá lá, confira. Óculos com todas as lentes aí, Kodak, Essilor, as melhores marcas do mercado, e as armações também você vai encontrar lá com preços imbatíveis. Não passe o carnaval com problemas na visão, não. Olha assim, seguinte, um bom carnaval para você, que Deus abençoe a cada um. A gente vai voltar na quarta-feira de cinza, segunda e terça não tem Saúde em Foco. Na quarta-feira a gente já está de volta aqui com a graça de Deus. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba, seja responsável, tá certo? Cuidado, tem polícia na rua, tem lei seca aí para surpreender você se você for beber e dirigir para comprometer a sua vida e a vida da sua família. Faça isso não. Fique em casa, beba em casa, convide seus amigos, tome todas na sua casa, mas não tome todas e vá dirigir não, porque é bom você estar aqui por mais carnavais, tá certo? Que Deus abençoe a cada um. Na quarta-feira de cinzas a gente está de volta aqui, se Ele permitir. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez. Amigo, sempre estou com você.